Essa foi uma creepypasta retirada do site Creepypasta Brasil. O nome dela é Unhas. Há cerca de 1 ou 2 anos, comecei a notar algo muito estranho acontecendo com meu carro. Uma peculiaridade, se preferir chamá-la assim. Sempre que eu estava no banco do motorista, costumava verificar se havia alguém nos assentos traseiros, especialmente à noite, já que meu trabalho costumava terminar em diferentes horas. Muitas pessoas fazem isso, provavelmente por causa de histórias como O Homem do Gancho, aquela sobre o motorista de caminhão que pisca os faróis para a mulher desconhecida, sem motivo aparente. No entanto, eu tinha uma boa razão para fazer isso. E assim como as lendas, tudo começou com uma história. Na época em que eu participava do grupo de escoteiros, as crianças costumavam contar lendas urbanas para assustar nossos amigos. Mas as melhores histórias vinham dos nossos pais. Talvez porque os ouvíssemos com mais atenção ou porque eles já estivessem vivos tempo suficiente para saber como cativar uma plateia, ou talvez fosse porque sempre havia um pouco de verdade nelas. Mesmo que fosse apenas um pequeno detalhe, o suficiente para fazer tudo parecer real para crianças como nós. Lembro-me de uma vez em que estávamos acampando até tarde na floresta. Minha tropa estava se preparando para uma corrida de revezamento de inverno. Foi somente depois que nos disseram para irmos dormir que abri meu saco de dormir apenas o suficiente para ouvir o que o meu pai estava contando aos pais dos meus colegas escoteiros. A história se passava quando ele ainda trabalhava no hospital Beth Israel, na década de 70. Ele estava contando sobre uma sala de queimaduras que existia lá, onde ele havia visto algumas celebridades famosas, até mesmo fora de Boston. Ele descreveu como a pele, quando queimada, deixava de ser pele e se tornava algo semelhante a uma substância cerâmica. A parte mais assustadora era olhar as fotos das vítimas, comparando como eram antes das queimaduras e como ficaram depois. Era particularmente assustador ver as celebridades quando já se conhecia sua aparência anterior ao acidente. Meu pai só falava sobre aquela sala de queimaduras com outros pais. Eu nunca ousava perguntar a ele sobre isso, com medo de levar um tapa na cara por ficar acordado até tarde. De qualquer forma, todos nós ficamos acordados até tarde para ouvir as histórias mais assustadoras. Havia 3 detalhes nessas histórias que me lembro bem. Primeiro, ele só contava as histórias da sala de queimaduras quando estava frio. Aquele frio típico da Nova Inglaterra, onde se podia sentir o cheiro da neve chegando. Era frio o suficiente para vermos nossa própria respiração, mas não ao ponto de precisarmos cancelar o nosso acampamento. Em segundo lugar, eram os olhos dos pacientes, algo que a maioria das pessoas não considera. Para eles, os olhos ficam colados pela pele derretida, que se reconstitui na base das pálpebras. Às vezes, os médicos tentavam abrir as pálpebras, mas na maioria das vezes, os olhos literalmente explodiam. E a terceira coisa que meu pai sempre lembrava não eram os cabelos nem os olhos, mas sim as unhas. Suas mãos eram a única parte que ele tinha que tocar ao distribuir medicamentos. A verdade é que as células que compõem as unhas nunca se regeneram corretamente após serem expostas a calor suficiente para causar queimaduras de 3º grau em todo o corpo, mesmo após a recuperação. A integridade das unhas fica fraca e frágil, mesmo anos após a recuperação do resto do corpo da vítima. Meu pai dizia que ao limpar a sala, encontrava dezenas e centenas de unhas quebradiças espalhadas pelo chão. Agora voltando à minha superstição, antes de contar a minha própria história, ultimamente tenho encontrado unhas nos bancos traseiros com cada vez mais frequência. As unhas eram claramente humanas, mas eu tinha certeza de que não eram minhas. A primeira coisa que veio à minha mente foram meus clientes. Tenho trabalhado em uma casa de repouso há cerca de 2 meses, e às vezes precisava levar os clientes no meu carro. No começo eu achava que eles provavelmente estavam descuidados e não jogavam unhas fora, ou que apenas queriam deixar uma bagunça nojenta como uma forma infantil de chamar a atenção das pessoas. Isso mudou no dia em que fui descuidado
e vi alguém tentando abrir a porta traseira do meu carro. Estava escuro, e quando gritei para ele, ele olhou para mim e fugiu imediatamente em direção à floresta. Gostaria de poder dizer que não consegui ver seu rosto direito, afinal, foi isso que eu disse à polícia quando relatei o incidente, mas vi o seu rosto. Se é que você pode chamá-lo de rosto. É difícil explicar agora, embora eu consiga vê-lo claramente em minha mente. O rosto não era difícil de descrever devido ao medo que senti naquela hora, mas por causa das graves queimaduras no homem. Ele não tinha orelhas nem olhos, nada além de uma boca aberta. Uma boca que parecia desproporcionalmente grande em relação ao restante da cabeça. Provavelmente porque era a única coisa que fornecia algum contexto humano para ele, ou isso. Apesar disso, a boca era suficiente para expressar o medo que o homem sentiu ao perceber que eu tinha interrompido seus planos. Todos já ouviram essas histórias assustadoras sobre o homem com um gancho ou um motorista do caminhão que pisca os faróis sem motivo aparente. Essas histórias continuam sendo transmitidas para as novas gerações de motoristas. Antes desse incidente, eu provavelmente riria delas, assim como você. Não é preciso necessariamente um homem com uma faca para fazer com que alguém comece a olhar para trás com medo. No meu caso, bastou uma visita à ala de queimaduras do Hospital Beth Israel para descobrir que muitos pacientes estavam desaparecidos. Cuidado com as unhas. E se gostou dessa creepypasta, deixe seu like, se inscreva no canal e comente. E compartilhe com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.